Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. O meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre conceito de Estado, nação e território e país, criação de blocos econômicos regionais e o fim das fronteiras externas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Assim, pode-se dizer que os elementos constitutivos do Estado são poder, povo, território, governo e leis. Para o sociólogo alemão Max Weber, 1864 e 1920, o que define o Estado é o monopólio do uso legítimo da força, isto é, dentro de determinados limites territoriais. Nenhum outro grupo ou instituição, além do Estado, tem o poder de obrigar, cobrar, taxar e punir. Para além do seu papel de prestador de serviços, o Estado é uma entidade política que exerce poder soberano dentro de um determinado território. E esse poder soberano é geralmente aceito como legítimo pelas pessoas que a ele se submeteram, no caso de uma democracia, os cidadãos. Na sua forma moderna, o Estado é constituído por um conjunto de instituições permanentes que organizam e controlam o funcionamento da sociedade. Os chamados três poderes, executivo, legislativo e judiciário, dividem entre si essas funções. O poder executivo, governo, cumpre o papel de gerir os serviços públicos na área de saúde e educação, por exemplo, e executar as leis. O legislativo, o parlamento, tem o poder de formular as leis e até alterar a Constituição. Já o poder judiciário, cuja mais alta instância no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, cumpre o papel de supervisionar e julgar as aplicações das leis. Também designada pela palavra Estado com E minúscula, cada uma das divisões políticas geográficas de uma república federativa. Essas divisões são autônomas e possuem um governo próprio, regido por uma estrutura administrativa local. O Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que compõem as 27 unidades federativas. Nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre seus pares. Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertença ao todo desse grupo. Ou seja, é preciso haver uma vontade por parte dos indivíduos em formarem uma nação. Para sustentar o andamento de uma nação, sob o ponto de vista cultural, os cidadãos adotam o mesmo costume, os mesmos padrões morais, que regem o que é certo e o que é errado, uma mesma religião e os mesmos hábitos sociais. Além disso, há sempre uma busca por uma coesão espacial ou geográfica, ou seja, uma constante procura para que os indivíduos de uma mesma nação se mantenham sempre próximos e unidos em um mesmo local. Para garantir essa união, as diferentes nações buscam consolidar nos seus territórios a fim de assegurar sua posse e sua soberania. O território é um espaço delimitado e apropriado por relações de poder. O território político seria aquele em que há uma divisão estabelecida por direitos e legislação internacionalmente reconhecidas e que assegura a autonomia e a soberania de um determinado povo. Assim, podemos dizer que um Estado com E maiúscula, diferente de Estado que corresponde a uma província. Para se constituir, precisa estabelecer em seu território. Dessa forma, podemos compreender que a grande maioria das nações, após o advento da modernidade e da difusão do modelo europeu de Estado por todo o mundo, passou a buscar a constituição e fixa de seus respectivos países, que passariam a ser considerados como os Estados nacionais ou Estado-nações. Mas engana-se em quem pensa que um Estado seja necessariamente detentor de um território, em que se encontra apenas uma nação. Ao contrário, a maioria dos países agrega em um mesmo território várias nações, constituindo aquilo que se denomina
por estados multinacionais, a exemplo do Brasil. E é justamente esse descompasso entre Estado e nação existente em diversos lugares que manifesta a maior parte dos inúmeros conflitos étnicos ou zonas de estabilidade política em todo o mundo. Um exemplo é a Espanha. Esse é o país composto por inúmeros troncos étnicos ou nações, algumas delas com forte sentimento separatista, como os catalães e os bascos. Em outros casos, existe conflito entre nações diferentes pela disputa de um mesmo território, como é o que acontece no conflito entre Israel e Palestina, que, é claro, transcende os valores nacionais e se estabelecem em razões geopolíticas, apesar de ser possível o estabelecimento de um Estado com múltiplas nações existentes, aqueles que advogam a ideia de que um país deve ser mantido apenas por uma nação específica. Ou seja, o Estado deve ser uma nação necessariamente. Esses são os chamados nacionalistas, que buscam garantir que uma nação seja sempre governada por um de seus membros, sempre a serviço de seus interesses específicos. País é um determinado território social, política e geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum. Geralmente, país é um termo usado como sinônimo de nação ou pátria. Comumente, país está associado ao Estado ou governo, mesmo que, para que tal aconteça, seja necessário um governo independente e soberano, que governa o povo e garanta a ordem através de leis e, na maior parte dos casos, seguindo uma Constituição. O número de países existentes no mundo é uma informação controversa, principalmente devido à dificuldade, em alguns casos, de delimitação do território e da consideração de regiões independentes como países. Um exemplo dessa situação é o Reino Unido, composto por 4 regiões: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, que são designadas por países, mas não contam na lista oficiais. Em 2011, os dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, assinalaram oficialmente 193 países membros, mas, de acordo com outras fontes, o número de países no mundo pode chegar a 196, contando os estados independentes. Os blocos econômicos surgiram em um contexto amplo de difusão da globalização, a qual faz com que as economias do mundo todo se conectem, transformando o planeta em uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras possíveis. Esses blocos passaram a se formar com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas como mão de obra, serviços, capitais e fluxo de mercadorias. Além disso, também o objetivo é aumentar o Produto Interno Bruto, PIB, o lucro das empresas e, consequentemente, os empregos nos países envolvidos. Um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visa aumentar as trocas comerciais e regionais, expandindo seus dados econômicos como PIB, empregos, multinacionais no país, poder de compra de população, entre outros. Muitos autores chamam esses blocos de mercados regionais, em razão das restrições dos acordos à região dos países envolvidos, ou megablocos regionais, dado a grandeza de alguns, como a União Europeia. Em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que países queiram proteger suas economias da concorrência global. Isso porque, em muitas localidades, alguns fatores deixam as mercadorias mais atrativas a investidores, como a disponibilidade de mão de obra ou mesmo os incentivos fiscais oferecidos pelos governos. Diante disso, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a ideia de criação de um mercado restrito para um grupo de países, a fim de incentivar suas economias. Esse era o objetivo da criação do Benelux. A palavra corresponde às 3 sílabas iniciais de cada país membro, formado por Bélgica, Holanda, Netherlands, em inglês, que significa Países Baixos, ou seja, a Holanda e Luxemburgo. Depois, outros blocos surgiram ao longo do século XX, como a União Europeia e o Mercosul,
o NAFTA, entre outros. Os blocos econômicos são associações realizadas por países em prol de desenvolvimento social, político e econômico de seus membros. Essas alianças são feitas principalmente para garantir ajuda mútua e desenvolver a economia de todos os envolvidos. Várias são as vantagens para um país se integrar a um bloco, como a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias e a garantia de desenvolvimento do comércio interno e externo. Por outro lado, algumas desvantagens emergem como impedimento de algumas parcerias comerciais. Os blocos econômicos podem ser dos seguintes tipos: União Aduaneira, Zona de Livre Comércio, Mercado Comum, União Política e Monetária, Zonas de Preferência Tarifária. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um processo de integração regional, conformado inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai apenas, na qual recentemente incorporaram-se Venezuela e a Bolívia, esta última em processo de adesão. Os idiomas oficiais do Mercosul são o espanhol, o português e o guarani. A versão oficial dos documentos de trabalho serão a do idioma do país sede de cada reunião. Desde 2006, através da decisão CMC número 35/06, foi incorporado o Guarani como um dos idiomas do bloco. O Mercosul é um processo aberto e dinâmico. Desde sua criação, teve como objetivo principal propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades comerciais e de investimentos mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. Como resultado, conclui múltiplos acordos com países ou grupo de países, outorgando-lhes, em alguns casos, status de estados associados. É a situação dos países sul-americanos. Eles participam de atividades e reuniões do bloco e contam com preferências comerciais como os estados-partes. O Mercosul também tem assinado acordo de tipos comercial, político ou de cooperação com diverso número de nações e organismos nos 5 continentes. Agora, terminamos nossa aula de hoje, é a hora de testar nossos conhecimentos. Chegou a hora da nossa atividade. Atividade 1. O Estado é o monopólio do uso legítimo da força, isto é, dentro de determinados limites territoriais. Nenhum outro grupo ou instituição, além do Estado, tem o poder de obrigar, cobrar, taxar e punir. Quem foi que deu essa definição para o Estado? Alternativa A, Adam Smith. Alternativa B, Karl Marx. Alternativa C, Max Weber. Ou alternativa D, Isaac Bourbon? Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra C, Max Weber. Agora, vamos para a atividade 2. Qual foi o primeiro bloco econômico do mundo? Alternativa A, Mercosul. Alternativa B, Benelux. Alternativa C, NAFTA. Ou alternativa D, Pacto Andino? Vou dar um tempo para você responder. Acertou e marcou a letra B, Benelux. Agora, vamos para a atividade 3. De qual bloco econômico do continente americano o Brasil participa? Alternativa A, Benelux. Alternativa B, NAFTA. Alternativa C, Pacto Andino. Ou alternativa D, Mercosul?
Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra D, Mercosul. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós estudamos sobre o conceito de Estado, nação, território e país, a criação de blocos econômicos regionais e o fim das fronteiras externas. Agora, vamos finalizar a nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco mais sobre conceitos de Estado, nação, território e país, e a criação dos blocos econômicos regionais e o fim das fronteiras externas. Tchau, tchau e um forte abraço.